Bom, gente, depois de semanas turbulentas, né, para a Petrobras, a estatal teve uma boa notícia nesta segunda-feira. O mercado reagiu bem à indicação de Ivan Monteiro e as ações da empresa voltaram a subir. O novo presidente da companhia não terá vida fácil. Mal assumiu o cargo, ele já tem que lidar com questionamentos de todos os lados sobre a política de preços. Contrariando o mercado, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, afirmou acreditar que a Petrobras vai reavaliar a política de preço dos combustíveis. Dentro do Planalto, assessores do presidente Temer acham que o reajuste diário da gasolina é insustentável e defendem que o preço deve ser determinado mensalmente. A Petrobras até aceita rever essa política de reajustes diário. O que a empresa não aceita é perder a autonomia. Em meio a tudo isso, o Congresso também dá os seus pitacos. Líderes da Câmara e do Senado dizem que dentro do orçamento não há espaço para a União reduzir o valor da gasolina, do etanol e do gás de cozinha. Vera Magalhães, que lado vai vencer essa discussão aí sobre a política de preços? Enfim, que informação que você tem? Como é que você está vendo esse imbróglio? Toda a semana começa com a Petrobras no centro da discussão ainda. No lobby do Meu Subsídio Minha Vida, Patrick, você esqueceu também do biodiesel, que também está pedindo também subsídio, redução, etc, etc. A verdade é que o governo concedeu tudo o que tinha e o que não tinha na negociação do diesel e não tem espaço para mais nada. O cobertor que era curto acabou, virou um cachecol e não tem mais espaço para dar dinheiro para ninguém, para cortar imposto de nenhum lugar, para tirar dinheiro de outros lugares do orçamento e remanejar para dar mais concessões. Então, essa torneira secou. Agora, a polêmica da vez é se o desconto do diesel vai chegar na bomba, vai chegar finalmente para os usuários, caminhoneiros e outros que usam o diesel como combustível. Precisa ouvir de novo o ministro do Gabinete da Segurança Institucional dar uma entrevista para dizer que o governo vai usar o seu poder de polícia para assegurar que o desconto chegue na bomba. Você veja que a função do governo federal já está totalmente descaracterizada, Patrick. O governo federal virou fiscal de bomba de diesel. Não tem cabimento isso, não faz sentido. Você põe um general lá para ficar dando entrevista dizendo, olha, a gente vai fiscalizar a bomba. Primeiro, não tem capacidade para fiscalizar isso, é inviável, é impossível. Segundo, não é função do governo fazer isso. Terceiro, não é função de general dar pitaco sobre isso. Tá tudo bagunçado, tá uma zoeira isso aí, tá uma zorra total. Quanto à assunção do Ivan Monteiro e a sua aceitação pelo mercado, é alguém que já vem na empresa desde a gestão do Aldemir Bendini, é considerado um bom gestor financeiro, foi um bom gestor da área financeira, tanto que conseguiu o milagre de sobreviver da troca de Dilma Rousseff para Michel Temer e então não causou um grande solavanco. Mas essa insistência do governo em mexer com a mão do gato na política de preços da Petrobras, isso ainda vai causar problema. Então, era bom o governo parar com essa conversa, deixar a companhia fazer uma reunião da sua diretoria e decidir. E isso já deve ser feito, porque já está se encaminhando para isso, decidir uma política alternativa à do reajuste diário, mas que seja uma política da empresa, definida na empresa, com lastro no preço internacional do petróleo e aceitação de todo o colegiado, um colegiado que representa não só o governo, como os demais acionistas da Petrobras. Carlos Andreasa, o que você acha dessa polêmica toda em torno da Petrobras? Uma coisa é o movimento especulativo em função da Petrobras. Especulativo de mercado, né, Patrick Santos? Na semana passada, as ações da Petrobras caíram barbaramente. E hoje, na abertura do mercado, elas subiram. Muita gente ganhou dinheiro nessa operação. Isso é uma coisa. Teve muito oportunista aí também. Quando, no entanto, ficou claro, e esse é o cerne da questão, quando ficou claro que a Petrobras não pagaria essa conta, a conta da lambança, né? Quando ficou claro que o governo federal, que é a União, arrombando o Tesouro Nacional, porque é disso que se trata, oferecendo o que não tinha, quando ficou claro que essa conta, portanto, seria paga por nós,
pela comunidade, pela sociedade brasileira, e é disso que se trata, não é simplificar a coisa. Quando isso ficou evidente, o mercado se acalmou. Para a Petrobras, no final das contas, que é uma excrescência a existência dessa empresa, nos moldes em que ela existe, inclusive com o monopólio do refino, distribuição, tem tanta coisa a ser enfrentada aí, mas para a Petrobras, no final das contas, la nave va. O problema é a união, né? O problema no ano eleitoral, e é por isso que eu bato na tecla de que todo esse movimento grevista, lockout, todo esse conjunto criminoso movido nos últimos dias, né? Isso que se chamou de greve, no final das contas, usado oportunisticamente, era um convite para mais Estado. Mesmo ali onde havia uma reclamação legítima por diminuição da carga tributária, ninguém é feliz com carga tributária, inclusive aquela que incide sobre o preço dos combustíveis. Mas estava claro que aquele movimento, pressionando um governo fraco, resultaria, se o governo resistisse, se não caísse, porque havia um movimento para derrubá-lo, se o governo resistisse, resultaria em mais interferência do Estado, em mais presença do governo, dando margem aos discursos fraudulentos, segundo os quais bom era antes. Bom era no governo do PT, bom era no governo da Dilma. Esse discurso é influente, ele funciona. Do ponto de vista objetivo, e a mim me interessa discutir a eleição, nós estamos no ano eleitoral, muito bom para o Ciro Gomes, por exemplo. Muito bom para o Ciro Gomes. Quem acompanha as suas últimas declarações dele, Ciro, aliás, encantando economistas liberais por aí, né? Inacreditável, vê que é um discurso estatista do governo interferindo na Petrobras. Nesse final de semana, o senhor Moreira Franco, ministro das Minas e Energia, fez um post no Twitter dizendo que o governo tem que governar, que a Petrobras tem que atender os interesses do povo brasileiro. Bom, nesse caso, então, é melhor declarar o voto ao Ciro Gomes. Bela declaração de voto ao Ciro Gomes, é o grande beneficiado. A esquerda é a grande beneficiada nessa grande palhaçada. O que você acha, Marcelo Madureira? Quando a Vera falou, né, da ideia do general botar um soldado em cada bomba de combustível, me lembrou, hein, Vera, do governo Sarney, né, no Plano Cruzado, quando eles mandaram buscar os bois no pasto, né, que os produtores esconderam a boiada, e aí o Sarney mandou buscar os bois no pasto de qualquer maneira. Depois dos fiscais da Tsunami, não era assim, fiscais de Sarney, agora vai ter fiscal de Posto Ipiranga, né? É lá no Posto Ipiranga. Fiscal do Posto Ipiranga, exatamente. A Vera não era nascida, eu era nascida, a Vera ainda estava no jardim de infância, mas enfim, só para lembrar, porque brasileiro é muito esquecido, né? Brasileiro, a memória de brasileiro é curta, tanto que hoje 55% dos brasileiros são contra a privatização da Petrobras. Isso é um absurdo, né? Não faz sentido ter uma empresa como a Petrobras, né? E ainda agora eu acho que ela continua, mesmo com o Ivan lá dirigindo a Petrobras, ela continua à deriva, né, em função dos desígnios, dos desejos, né, do governo. O meu medo é ela ter sido capturada justamente pela politicagem, pela politicalhada. A única plano que o governo tem hoje, na verdade, é do Michel Temer não ser preso dia 1º de janeiro. É isso que ele está negociando, né? E para isso ele pode usar a Petrobras, sim. Eu colocaria a seguinte questão: não seria muito mais fácil para as autoridades liberar, por exemplo, a importação de combustível, a livre importação de combustível para baixar o preço, né, na bomba? Nada como uma boa receita liberal, né, em que você aumenta a oferta, né, torna o mercado mais competitivo e baixa o preço do combustível. Inclusive, traz o diesel Euro 6, porque o diesel produzido no Brasil é altamente poluente, é cancerígeno. Mas como você tem um monopólio,
como tem a Petrobras, o brasileiro é obrigado a usar um diesel que em lugar nenhum do mundo aceita, nem na África. Mas não, tem que se manter. A Petrobras é nossa, a Petrobras é nossa, o petróleo é nosso. Essa coisa no pensamento nem de dinossauro pensa assim, é de chorar. Eu tenho um pouco de dúvida só se tem um vencedor dessa lambança toda e se a esquerda vai conseguir capitalizar. Porque embora o Ciro tenha feito esse discurso pela queda do Pedro Parente e tenha levado, né, num primeiro momento, vão ficando muito claros alguns dos caminhos que nos trouxeram essa situação de descalabro total, Patrick. Um deles, e que começou timidamente a ser mostrado na semana passada, mas que afloraram várias reportagens no fim de semana, foi a farta distribuição de subsídios dados pelo Lula, ainda presidente, à compra de caminhões, né, via financiamento do BNDES. Na época da crise do subprime lá nos Estados Unidos, uma das políticas anticíclicas que o governo Lula adotou foi o caminhão para todos, né? Então, comprar caminhão era uma espécie de nova TV de plasma. Todo mundo saiu comprando caminhão. Tanto que agora, nessa crise, viu-se que tinha caminhões novos entrando em operação porque nunca tinham rodado. Porque logo depois veio outra crise, a da Dilma, a recessão da Dilma, e os caminhões ficaram parados no pátio. Então, toda esse absurdo populista cometido pelos governos Lula e Dilma fica muito claro quando se vê o que aconteceu com essa farta distribuição de caminhões, o que houve na época da Dilma com a política de preços dos combustíveis, porque a inflação estava descontrolada pela política econômica maluca dela e ela usava o cabresto da política de preços da Petrobras para evitar que a inflação fosse ainda maior. Então, tudo isso está sendo contado de novo. Eu acho que houve um surto bizarro de apoio a uma greve que era por mais subsídio, mais Estado e mais paternalismo na economia, mas viu-se o preço e eu acho que muita gente já retrocedeu desse discurso, percebeu que cometeu um erro de avaliação. Acho que foi ruim para o Bolsonaro, que tentou surfar essa onda, mas também não acho que foi bom para ninguém, nem para nenhum político. Não acho que tenha político que possa se gabar de ter saído bem dessa crise. Tanto que ela atrasou algumas negociações aí para acordos políticos, para alianças, porque ficou todo mundo meio nocauteado. Todo mundo tomou um jab dessa crise e não soube como se sair muito bem dela. Chamou, Andreasa? Ô, Patrick, eu queria fazer um comentário adicional claro, a respeito dessa cultura desse estímulo à fiscalização, no caso do preço de combustível. É mesmo inacreditável que o ministro, no caso general do Exército brasileiro, estimule, porque é disso que se trata, o nível de responsabilidade contido nisso, estimule que as pessoas fiscalizem, porque é disso que se trata, insisto, fiscalizem bomba em posto de combustível. Mesmo usando a ideia de que o governo usaria forças policiais para fazer isso, há na palavra de um líder, de alguém que representa o governo, um estímulo ao fiscalismo, buscando a solidariedade da população, com a ideia de que o governo fez sua parte e que cabe aos empresários fazerem a outra, ou seja, aplicar na bomba a diminuição do preço. Isso é perigoso porque nós mal saímos de uma crise grave, grevista, com um caráter, em boa parte, miliciano, que ainda não está completamente vencida. Daí, aqui, estimulado pelo governo, sem a intenção, evidentemente, se formem novas milícias fiscalizadoras agora, e daqui a pouco se está empastelando o posto de gasolina. Porque a insatisfação é muito grande. Então, o que se espera de um governo, ainda que um governo extinto, porque também é disso que se trata, como já falamos aqui, é serenidade nessa hora. Assumir os próprios erros, distribuir a conta para todos nós, mas não estimular que esses que pagarão a conta, além de tudo, façam papel de polícia. Porque aí é a barbárie.